Hoje eu vou contar como foi a minha primeira semana do sexto semestre de Medicina da UNB. Prazer, meu nome é Thiago, eu tenho esse canal no YouTube sobre a minha trajetória na medicina e na semana passada foi a minha primeira semana do sexto semestre. Então, na segunda-feira, eu comecei tendo aulas de Clínica Médica 2. Era para eu ter emergência, mas o professor resolveu deixar para a próxima semana, ou seja, amanhã, porque eu estou gravando no domingo. Em relação à Clínica Médica, a gente teve uma aula a respeito de fibromialgia, que é uma doença que não tem nenhum achado laboratorial muito específico e nem nada que você possa ver de uma forma assim, pô, é fibromialgia. Então o diagnóstico ele é clínico. Então o professor foi explicando possíveis medicações para serem usadas, se deve ser tratada por um reumatologista ou por um médico da UBS, por exemplo. Então foi importante essa aula. Depois dessa aula, ainda na segunda-feira, a gente teve uma aula sobre exames complementares, que foi um geriatra que falou a respeito de quando pedir certos exames e quando não pedir, para evitar que sobrecarregue o sistema público e também que se peçam exames desnecessários. Quando acabou, eu fui para a BCE dar uma estudada a respeito de alguns temas. Voltei para casa e quando eu voltei para casa, eu gravei alguns vídeos, tanto shorts, tanto TikTok, tanto para o Instagram, porque o Estratégia está com uma promoção nova, que é a Vitalícia, e eu produzi esses vídeos. Passando desse período, na terça-feira, eu já tive outras aulas. Nesse semestre, a terça de manhã ela é livre, porém eu optei por fazer uma optativa que muitos professores falam que é super importante, que é a DIP, Doenças Infecto-Parasitárias. E na DIP a gente aprende diversas coisas. Nessa primeira aula a gente viu a relação entre parasita e hospedeiro. Então a gente revisou alguns conceitos da biologia que, apesar de parecerem fáceis, muita gente não sabe definir ao certo o que são. Doença, parasita, hospedeiro, etc. E depois a gente teve uma pequena aula a respeito de HIV, os principais exames, quando que tomar PrEP, por exemplo. Então foi legal essa aula e foi bem bacana de ter esse contato com a infectologia. Na parte da tarde, a gente teve a ementa de Clínica Médica 2 e, somado a isso, a gente teve uma aula a respeito de doença intersticial pulmonar, que é um mundo também. Ele falou que o quadro clínico pode se assemelhar muito com o de DPLC, mas o padrão encontrado muitas vezes é restritivo, o que difere da DPLC em muitos pacientes. Então, não vai ser obstrutivo. Para quem não sabe, você tem os padrões obstrutivos e restritivos na espirometria. E uma vez que a espirometria dá uma relação VF1-CVF maior do que 70%, você não tem um distúrbio restritivo. Então foi o caso dessa paciente, que era tabagista de longa data e tudo mais, e aí, consequentemente, o professor passou a respeito desse tema. Na quarta-feira, pela manhã, a gente teve a primeira aula de SFC e na parte da tarde a gente teve Clínica Médica 2 novamente. O tema foi monoartrite e também a gente teve uma parte a respeito de gota. Então, a gota, a doença dos reis, eu fiz até um short a respeito disso. Vai lá, confere e deixa o like. E posteriormente também a gente teve uma aula a respeito de algumas doenças psiquiátricas. Na quinta-feira, a primeira aula foi de Psicologia Médica 6. E aí o professor explicou como vai ser a matéria, que vai ter uma prova com questões de residência, assim como do ano passado. Patologia. Então, em patologia, o professor falou como vai ser, que vai ter diversos relatórios, a gente vai ver bastante o sistema urinário agora. E na parte da tarde, a gente teve uma matéria que foi epidemiologia. Essa primeira aula foi muito legal, a professora é bem engraçada. E aí a gente vai ter isso e vai ajudar a gente ter uma noção da medicina baseada em evidências, que é algo que eu me interesso bastante. Essa matéria eu considero que vai ser muito importante, uma das melhores matérias do semestre. Na sexta-feira, nesse semestre, ela vai ser livre, porém, nesse semestre, duas vezes nesse semestre, eu tenho que visitar a enfermaria pela matéria de DIP, doenças infecto-parasitárias. Então, nessa sexta-feira, eu fui lá e a gente discutiu um caso muito complicado, porque a paciente ela tinha uma tuberculose um tanto quanto diferente da usual, que é a tuberculose usual é aquela pulmonar. Ela tinha uma tuberculose das vias urinárias, o que tornava um pouco mais complexo, além de ter lúpus. Então a paciente tinha diversas reações e, consequentemente, ela vivia em sofrimento. Então foi interessante lidar com ela, mas ao mesmo tempo é complexo lidar com esses casos. Então essa foi a minha primeira semana
do sexto semestre de Medicina da UNB. Se você gostou, deixa o like. Não deu para fazer aquele vlog clássico, mas eu fiz um vlog em formato de shorts, depois vocês veem e até o próximo vídeo.